Hoje no Cartório Contemporâneo, os melhores momentos da Concarte. Uma palavrinha com o presidente da Anoreg RJ. Fomos até o Rio de Janeiro entrevistar o Dr. Reinaldo Bussieri, vice-presidente da CNR, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, Anoreg RJ, presidente da Federação Interestadual de Notários e Registradores do Sudeste e Centro-Oeste e tabelião do 2º Ofício de Protesto de Petrópolis. Veja só. Olá, Dr. Reinaldo, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda, graças a Deus. Dr. Reinaldo, o senhor atualmente é presidente da Anoreg Rio de Janeiro. Quais os benefícios a Anoreg promove a seus associados e quais as ações tomadas durante a sua gestão? Bem, Duda, eu queria te pedir licença para, primeiramente, parabenizar ao Rogério, presidente da CNR, pela excelente iniciativa, né, de fazer acontecer esses programas que, com esse programa, eles vão a população vai poder conhecer um pouco mais sobre a nossa atividade, que, infelizmente, até o momento, ela é muito pouca. A população não dá o valor que realmente nós temos para a sociedade, na questão da segurança jurídica, na questão da publicidade, na questão da eternização dos documentos. Isso não é muito reconhecido e posso dizer, acho que não é nem... A sociedade nem conhece, nem sabe realmente o que o cartório faz. Então, esse programa foi muito importante, é uma coisa que vai acrescentar muito no relacionamento da sociedade com os cartórios, que eu entendo que não é uma atividade que não é muito bem-vinda, nem bem vista, porque o povo entende que o cartório ele incentiva a burocracia, né, e o tabelião bate um carimbo e fica rico. É isso que eles entendem, que não é nada disso. Muito pelo contrário. As ações, né, o que a Anoreg se propõe a fazer é, em primeiro lugar, a sua vocação é justamente o congraçamento da classe em uma associação, que é a Anoreg, que representa os notários e os registradores, diferente dos institutos membros, que cada um representa a sua atividade. Como, por exemplo, a ARPEM, o Registro Civil, a ARIRG, o Registro de Imóveis, o Instituto de Títulos e Documentos, o Títulos e Documentos, tem também o do distribuidor e tem o do Proteste, Instituto de Proteste, cada um cuidando da sua atividade. E a Anoreg, como um todo, ela congrega a todos nós, independentemente da nossa atividade. Com que objetivo? De estreitar, né? É uma questão até estatutária. Nesse relacionamento, atualmente, de um tempo para cá, antigamente não era assim, a corregedoria, numa fiscalização, ela partia para cima do cartório, fiscalizava, autuava, multava, fazia o que tinha que fazer, suspendia e direto dela com o cartório. De um tempo para cá, isso coincidiu até com na minha outra gestão, 2011, 2012, eu tinha um relacionamento bom com o desembargador corregedor e eu sugeri a ele que ele ouvisse a Anoreg como a entidade de classe, e nós aqui temos as nossas diretorias como os institutos membros, tem a diretoria de notas, de registro de imóveis, diretoria, que normalmente
ela é composta, essa diretoria, os seus diretores são os presidentes, normalmente, não necessariamente, mas normalmente os presidentes dos institutos membros de cada atividade. Então, eu perguntei se seria possível a corregedoria ouvir a ANOREG, não que ela intercedesse ou tivesse alguma ingerência no processo, mas a ANOREG, através do colega, que é o conhecedor daquela matéria, ela vai saber não justificar, mas entender e informar a corregedoria muito melhor do que o fiscal, que nunca trabalhou num cartório que ela tem lá, né? O fiscal nunca trabalhou num cartório, ele entra, ele já olha uma coisa feia, né? Não é bem assim, isso aí acontece por isso, por aquilo, né? Cada um faz o seu relatório na forma que acha que deva fazer, né? E isso tem nos ajudado bastante, tem diminuído muito a quantidade de punições com relação aos colegas. Isso, então, já seria um benefício, né? Agora, outros benefícios, por exemplo, nós temos, todos os nossos associados, eles têm, pagando uma mensalidade bem razoável, vou dizer até bem baixa, tem seguro de vida de R$100 mil. Agora, na pandemia, nós tivemos, infelizmente, alguns colegas que faleceram e todos eles, a família se beneficiou, né, com o seguro de vida, que isso não nos agrada, mas é uma coisa que a única certeza da nossa vida é essa, né? E foram aí colegas queridos, colegas que tinham uma representatividade grande na classe, inclusive dentro da ANOREG, diretores. Bom, e aí tem o seguro de vida, nós temos nós temos uma assessoria jurídica, a ANOREG tem um escritório de nome, de renome, um escritório de peso no Rio de Janeiro, professor de direito, muito respeitado, conhecido. E a ANOREG tem esse escritório à disposição da classe, não individualmente. Se eu precisar, Reinaldo, por um problema meu, no meu cartório, eu posso até contratar o doutor, mas eu posso também não contratar outro advogado. Mas se o assunto, embora seja no meu cartório, afete a classe, ele atua diretamente até o último grau, até o Supremo, se for o caso, quando o assunto envolve o interesse comum dos notários e registradores. Ele é um advogado que exerce a sua função por partido, ele é contratado da ANOREG para isso. Atua ou não atua, ele está dentro recebendo os nossos honorários. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Às vezes, ele, num caso particular, ele pode não atuar como o advogado da causa, mas ele atua como o conselheiro, o consultor, né? Tipo, o que eu faço? Aconteceu isso assim, como eu ajo, né? Então, isso ajuda bastante os associados. Nós temos a nossa escola, a ENOREG, Escola de Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. É ENOREG RJ. Em parceria, nós temos uma parceria com a CNR, com a ENOR, que é a Escola de Notários do Brasil, né? Mas a nossa atuação é bastante independente. Nós temos cursos de várias matérias, nós temos entrevistas, todas virtuais. Nós temos palestras e antes da pandemia, que tem nós ainda não chegamos no novo normal, mas eu acredito que o novo normal vai ficar essa forma híbrida, né, de virtual e presencial,
mas nós temos aqui um auditório para 68 participantes sentados, né, com todo o equipamento de transmissão, a tela, o que nós podemos, e também através da internet pode acontecer uma aula presencial com a participação de pessoas fora daqui da cidade, né? Por exemplo, porque a Noreg, nós estamos na capital, mas cartórios existem em todos os municípios e na maioria dos distritos de cada município, que são os registros civis das pessoas naturais. Então, e com uma distância enorme, de horas, tem município aqui que a pessoa, para estar aqui, 8 horas de carro. Então, é impossível vir para assistir uma aula e voltar. Então, nós temos esse equipamento aí que dá a possibilidade de filmar a aula e transmitir para que a pessoa assista na sua comarca, na sua cidade. E a Enoreg tem também, além desses cursos mas são cursos assim não é somente sobre a matéria notarial e registral. Nós temos aulas de cursos de direito civil, constitucional, com várias aulas, direito constitucional, direito tributário, as matérias do direito que nos afetam. Então, estão disponibilizadas no YouTube para que o colega assista de forma gratuita aonde ele estiver, pelo YouTube. Então, isso a gente já está, por mais fora da área da informática, que é o meu caso, né? A pessoa mais velha ela tem uma resistência muito forte com essa modernidade, né? Então, eu me considero um dinossauro digital. Então, mas eu já sei o que é YouTube, já sei o que é um WhatsApp, né? Um Instagram. Eu já tenho esse conhecimento e desenvolvo bem nessa área. Faço uma live, participo de uma live, entro num Google Meet, numa plataforma de live, mas sem problema. Já tive uma dificuldade enorme, hoje é muito mais fácil. E aí, com isso, você dá a possibilidade do associado dele estar atualizado, né, com a legislação, com as novidades, né, da matéria, que é extensa, muito extensa. Também da questão desses cursos, vou voltar aqui um pouquinho, que é a questão do curso. Esse curso, eu tinha uma preocupação muito grande da desvalorização, como eu falei, do desconhecimento da sociedade, da desvalorização do que o cartório fazia. E isso chegou assim no ápice, quando um dia eu falei para vocês, e nem todos sabem, mas vou dizer, eu sou titular num cartório em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade aqui no interior do Rio, bem próximo da capital, está uma hora e pouquinho. Uma cidade serrana, era aonde o Dom Pedro passava o verão, e muitos presidentes, lá tem o Palácio dos Presidentes, Getúlio Vargas governava o Brasil 6 meses aqui no Palácio Catete, 6 meses no Palácio Rio Negro, que é o Palácio dos Presidentes, de Petrópolis, em função do calor, que ele era gaúcho e tal, não tinha ar-condicionado, e ele fazia assim. E outros presidentes lá estiveram. O último, o Palácio Rio Negro não está desativado, está lá, é uma espécie de um museu, mas o último presidente que lá esteve visitando o Palácio e hospedou-se no Palácio foi o presidente Fernando Henrique, foi o último. Nem há tanto tempo assim, né? Como eu estava falando da questão do desconhecimento da sociedade sobre a importância e o que o cartório faz, culminou
com um episódio que aconteceu comigo, que eu me deslocava da minha casa, Petrópolis é uma cidade pequena, para o cartório de táxi. E normalmente o táxi, você liga, né? Fulano, vem me pegar. E ele já sabe, pega, te leva no cartório, me levava no cartório, de tarde ele me levava. De tarde eu até voltava a pé para caminhar. E aí um dia ele, doutor, posso fazer um pedido para o senhor? Aí eu falei, claro, o que você deseja? O que eu posso te ajudar? Eu pensei que fosse alguma coisa de cartório. Ele falou, a minha filha, ela tem uma experiência muito grande em atendimento ao público, porque ela trabalhava numa loja de roupa. O senhor poderia empregá-la no cartório? Eu recebi aquilo. Aí eu falei assim, pô, numa loja de roupa, atendimento ao público, trabalhar no cartório. Aí eu falei, não, Fernando, cartório não é assim. O cartório é um serviço público, delegado, ou seja, entregue pelo Estado ao particular por um concurso público, mas que presta um serviço público de relevância e muito técnico. Não é atender o público para vender uma roupa. Quem está lá no cartório, ele sabe, ele tem um conhecimento, embora não tão específico, não precisa ser um bacharel em direito como eu, embora a maioria lá seja bacharel em direito, mas tem que ter um mínimo de conhecimento. Eu queria fazer um curso de especialização dos nossos prepostos. Começamos a desenvolver esse curso. Os professores são nossos colegas, cada um na sua especialidade, né? E cujas aulas foram gravadas num estúdio. E então é um curso de formação de prepostos. Esse curso foi todo elaborado e agora, recentemente, com o nosso atual diretor, que é um colega registrador de imóveis, Alexis, é o diretor da Enoreg, ele deu um up nesse curso. Como? O curso existia, quem está no YouTube, quem se interessava, embora no início tinha até uma certificação da Fundação Getúlio Vargas, mas como ficou uma coisa cara, não teve muita adesão. E aí, o Alexis, quando assumiu como diretor da Enoreg, ele pegou esse curso, eu comentei a minha preocupação com isso, e ele achou a ideia sensacional, fez uma introdução, uma aula de introdução, então ele pegou isso, fez a aula inaugural e desenvolveu e criou um banco de talentos. E o que é o banco de talentos? As pessoas que fazem o curso se formam, é feita uma prova de avaliação, uma prova, ela é escrita através de uma redação sobre a matéria notarial e registral. E nesse banco de talentos, você tem lá as pessoas que querem trabalhar, que estão ou não estão empregadas, e os colegas ligam e pedem. Eu estou precisando de uma pessoa e tal, aí você indica, você sabe, eu não, indica a Enoreg, né? Aquele que mais se destacou, a pessoa que normalmente são bacharéis, são formados, ou advogados, que fazem o nosso curso, pessoas formadas em direito. E aí, agora ontem, por acaso, eu fiz um pedido na corregedoria, que a corregedoria, para valorizar esse curso, ela reconhecesse como uma vantagem o cartório se utilizar das pessoas formadas nesse curso. E ontem eu tive eu fui para pedir ao juiz auxiliar do corregedor, que eu entrei com um pedido do reconhecimento desse curso e fui para pedir para ele acelerar, quando ele falou, Reinaldo, eu achei sensacional, já despachei e vamos criar um selo de
excelência, o selo de participação para o cartório, que se utilizar e não só daqueles que se formaram e foram contratados, como estimular que os seus funcionários participem do curso também. E aí vai existir um selo de excelência, eu não sei como é que vai se chamar, é uma coisa do Tribunal de Justiça da Corregedoria, que é, como eu falei, é o órgão que nos fiscaliza. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que você não está acostumada. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Mediação é um método de resolução de conflitos na qual uma terceira pessoa, o mediador, facilita o diálogo entre as pessoas para que elas encontrem soluções sozinhas. Durante a sua gestão à frente da Anoreg Rio de Janeiro, o senhor criou o curso de formação para prepostos. Qual o principal objetivo dessa iniciativa e para quem ela é destinada? O curso para formação de prepostos, como o próprio nome diz, é destinado aos cartórios, né? Porque não existe nenhuma formação para quem trabalha no cartório. E isso é muito importante porque os prepostos, normalmente, eles são formados pelo tabelião, pelo registrador. Ele começa a trabalhar num cartório em nível muito baixo e vai galgando as posições até chegar a um substituto do tabelião ou do registrador. Mas, normalmente, essas pessoas não entram sabendo. E você não tem aonde buscar isso, né? É uma coisa muito específica o trabalho dentro do cartório. E aí, como acontecia, ou como acontece ainda, de quando você precisa de um profissional para trabalhar no seu cartório com urgência, você vai buscar no outro cartório. Não tem outro lugar que você vai buscar. Quem entende de cartório para trabalhar no seu cartório, se você tem muita urgência e não pode formar desde a base até chegar no cargo que você precisa. No outro cartório. Então você vai buscar no outro cartório. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma verdadeira revolução tecnológica. Passou a efetivar grande parte dos seus atos de forma online. Como o senhor avalia a presença da tecnologia na prestação dos serviços extrajudiciais e a atuação cartorária? A tecnologia, hoje nós não podemos fugir mais disso, né? Hoje você vê os bancos, eu pego um pedacinho de plástico, eu estando onde eu estiver, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, eu enfio dentro de uma máquina, eu recebo dinheiro vivo, nota, né? Como é que você pode querer que a pessoa vá a um cartório, né? Se desloque para praticar um ato simples? Isso era uma coisa que não entrava na cabeça de ninguém. Com a pandemia, graças a Deus, mas aí se você pensar ou imaginar que isso para nós era uma coisa que nos agradava, de jeito nenhum. Nós queríamos a tecnologia no cartório, mas nós, como eu disse, nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário, que nos engessa. Cada estado, a Corregedoria de Justiça, ela tem uma chama-se consolidação normativa, quer dizer, consolidação de normas, que a do Rio tem 1.300 artigos, é quase um Código Civil. Como nós devemos nos comportar em todas as nossas atuações, nos nossos atos. E aí veio a pandemia, ninguém podia sair de casa. O que aconteceu? O CNJ, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, né, é o órgão fiscalizador do Poder Judiciário, é o órgão maior, o presidente é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do CNJ, emitiu um provimento, se não me engano é o número 100,
no meio da pandemia, autorizando a prática dos atos eletrônicos. Por quê? A medida provisória que instituiu a assinatura eletrônica, que é o chamado certificado digital, ela é de 2003, nós estamos em 2021. Então, assinar digitalmente, eletronicamente, já estava previsto. Então, não vamos falar em modernidade, em atualidade, que não é nada tão atual, né? Já tem muito tempo que isso era para ser mais evoluído. Aí, com esse provimento 100, eles autorizaram os atos eletrônicos. Eu queria aqui fazer um parênteses, porque no Rio de Janeiro tem uma peculiaridade que difere de todos os demais estados, que é o seguinte: por uma iniciativa da ANOREG, do Rio de Janeiro, na presidência da administração passada, cujo presidente era o Carlos Firmo, ele conseguiu da Corregedoria que, em 2016, através da ANOREG e de uma empresa de tecnologia, nós emitíssemos certidões eletrônicas. Em 2020, ou 21, provavelmente sei, acho que é 2020. Ou é 20 ou 21, mas desde 16 nós já emitimos certidões eletrônicas através de um provimento da nossa Corregedoria. A ANOREG é apoiadora, né, faz o meio de campo com os cartórios, e existe uma empresa de tecnologia que desenvolveu um sistema que a Corregedoria, nesse provimento que autorizou, ela obrigou que os cartórios todos se interligassem a essa plataforma. Então, diariamente, as certidões solicitadas pela plataforma vai ao cartório, o cartório recebe os emolumentos, emite a certidão e a certidão fica no computador. Se o cara quiser, ele pode imprimir, porque a certidão tem todos os elementos de segurança que uma certidão física tem. Todos. QR Code, selo eletrônico, vinculação do selo ao ato, ligado no site do Tribunal de Justiça para ver a procedência do selo e aonde esse selo foi utilizado. Isso tudo você tem ali na certidão eletrônica. E tem com isso, o que aconteceu, diferente das demais ANOREGs, a ANOREG conseguiu o provimento de um ato eletrônico que não existia, né? A ANOREG conseguiu a interligação dos cartórios com essa plataforma. A ANOREG não é uma empresa de tecnologia digital, né? Então, trouxe uma empresa parceira que desenvolveu todo esse programa, toda essa plataforma, e a ANOREG tem uma participação em todas as certidões emitidas. Doutor Reinaldo, e quais as ações sociais que a ANOREG Rio de Janeiro apoia? Nós patrocinamos uma escola de vôlei no município de Nova Iguaçu, onde são formados crianças de pequenininha até 15, 16 anos, que aí eles passam a atuar nos clubes de vôlei, nos clubes formais mesmo, militares, delegados de polícia e outras coisas. E jogadores da seleção brasileira de vôlei, tem uma jogando, Fluminense, Flamengo, jogadores de ponta. Nós temos uma outra ONG que chama-se ORES. Essa ONG é uma pessoa... Esse terceiro setor tem umas coisas que não dá para uma pessoa normal entender. Essa pessoa, ele tem um ônibus e nesse ônibus ele adaptou o ônibus com banheiros
e para aqui no Largo da Carioca, que é atrás desse prédio aqui, no fim de semana, por exemplo, onde os mendigos, os moradores de rua, tomam banho, cortam o cabelo, ganham roupa, ganham material de higiene, e, de vez em quando, ele pede um SOS, um socorro, por exemplo, de devolver o morador de rua para seu estado, para a sua cidade, que ele não tem como, vem para o Rio de Janeiro na esperança de vida melhor e vai morar na rua. E aí acaba, nesse dia do banho, corte de cabelo, também ganha comida, ganha um lanche. E a possibilidade de, aí ele pede, por exemplo, pede para a Norégia, eu tenho aqui um casal que quer voltar para a Bahia. Aí a Norégia custeia, além do patrocínio, ajuda a que essas pessoas sejam repatriadas, reconduzidas às suas casas. Quais são as principais metas da sua gestão e quais os desafios enfrentados durante a pandemia? O sindicato é uma coisa que você não escolhe nem pede para que você seja sindicalizado. Todo aquele que participa de uma determinada atividade, função ou profissão, ele é sindicalizado. Sindicalizado, não é sócio do sindicato. Né? A sindicalização é uma coisa compulsória. Então, eu pretendo realizar, você falou quais seriam as minhas pretensões nessa nova função, seria justamente, eu vejo que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós temos o nosso sindicato do Rio de Janeiro, que se chama Sinoreg, que é um desses da federação, né? Tem o sindicato do Espírito Santo, tem o sindicato de Minas Gerais, tem o sindicato de todos, né? Cada estado tem o seu sindicato, e todos eles ligados à confederação, da qual eu fui eleito vice-presidente. E a minha preocupação é que os sindicatos eles são pouco ou quase nada atuantes. E nós vamos ter que encontrar um meio de, através dos sindicatos, de congregar todos nós, notários e registradores, para que nós nos unamos, porque as ameaças externas contra a nossa profissão é muito grande, é uma coisa muito forte. E se nós não estivermos unidos, independentemente de ser um protestador, um registrador de imóveis, de ser um registrador do Registro Civil de Pessoas Naturais, nós somos, antes de tudo isso, nós somos notários registradores. O nosso concurso, eu não fiz concurso para ser tabelião de protesto, eu fiz concurso para ser notário registrador, né? Calhou da minha classificação, eu escolhi um cartório que, por acaso, era esse. Mas eu iria para qualquer um, eu não fiz um concurso específico. Não são várias profissões, como são as atividades, é uma só. Então, isso tem que... nós temos que nos conscientizar, mas de uma maneira muito forte, esse vai ser o meu objetivo na federação e na confederação, é de união para que nós nos tornarmos fortes, porque divididos nós somos fracos. Cada um puxa para o seu lado, cada um atua no seu próprio interesse, olhando para o seu próprio umbigo e esquece que existe uma coisa maior que a nossa profissão. E esse é o meu objetivo lá. E o que falta para que os notários e registradores tenham o devido reconhecimento de sua importância para a sociedade? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o que falta, eu disse da questão da fiscalização do Poder Judiciário, que nos engessa, mas
nós ainda falhamos, eu tenho que aqui fazer um meia-culpa. Eu acho que para modificar essa forma da população, de um modo geral, nos enxergar, é prestando um bom serviço, célere, seguro, eficaz, com educação, com presteza. Então, o nosso atendimento é uma coisa que tem que ser assim, uma preocupação, talvez a maior preocupação do notário e do registrador seja um bom atendimento, para que a gente seja bem visto pela sociedade, que eles percebam que a nossa importância e dos nossos atos necessários para a vida civil e são indispensáveis. E como que o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo na TV Justiça? Eu comecei parabenizando o Rogério, achei isso sensacional, porque você vê, eu estou aqui dando essa entrevista para você e estou expondo, né, para o povo uma preocupação que é do povo, mas que é nossa também, que ninguém sabe. Então, eu acho que isso vai ajudar muito a mudar justamente essa imagem que a população ela tem dos cartórios, porque não é porque eu seja de cartório, não é porque eu seja presidente da Noreg, presidente da FINORC, vice-presidente da CNR, que eu vou dizer que cartório é perfeito. O nosso serviço, a nossa obrigação é legal, é obrigatória, é indispensável, como eu falei, mas ela tem que ser bem prestada. E qual mensagem o senhor deixa para os notários e registradores e para a população brasileira? Os meus colegas, eu posso dizer que eu tenho uma honra, assim, eu antes de ser notário e registrador, eu fui advogado, como eu falei. Lógico que eu honrava a minha profissão como advogado, gostava de ser advogado, mas eu fiz o concurso por um ideal. Eu não fiz o concurso para ganhar mais dinheiro, para ficar mais rico, para ter menos trabalho, nada disso. Eu fiz por um ideal. Eu queria ser notário. E aí fiz o concurso e tenho, assim, um orgulho enorme de ser. E eu gostaria que meus colegas também assim fizessem, tivessem esse orgulho de uma profissão tão nobre. Isso antecede a Jesus Cristo. Se você for buscar na Bíblia, a Escritura selada, ela antecede o nascimento de Cristo. Está lá. Não vou saber agora. E se equiparando ao registro de imóveis, essa escritura, lavrada e selada com testemunhas, está assim na Bíblia, deverá ser guardada em um vaso de barro e enterrada. Para quê? Para sua preservação. É o nosso registro de imóveis. Então, se você tiver essa consciência da importância, da necessidade, da grandeza da nossa profissão, eu acho que isso iria refletir no seu prestar do seu serviço prestado, que de uma forma transversa iria afetar a população na visão do que seria um cartório, entendeu? Se o cara prestar com orgulho que faz, né, gostando do que está fazendo, isso vai afetar na visão daqueles que buscam os nossos serviços e, portanto, seria essa a mensagem que eu passaria para os nossos colegas, é a do orgulho, para os meus colegas do orgulho, e para a população presta atenção no serviço que o cartório presta, porque você nasceu, você casou, você teve seu filho, você comprou seu apartamento, você comprou seu automóvel, todas as coisas, todas as realizações da sua vida, você passou por um cartório. E ela vai terminar por derradeiro num cartório com a sua certidão de óbito. Então,
não preciso dizer mais nada com relação à importância do cartório. Doutor Reinaldo, muito obrigado pela Eu que sua agradeço. participação. Seja sempre bem-vindo. Desculpa por eu falar tanto. Eu reconheço que eu falo demais. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Se você tiver alguma dúvida sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. Talvez sua pergunta apareça aqui no programa. Mariana Lemos, de Guapimirim, Rio de Janeiro, pergunta: quem pode fazer testamento em cartório? Bem, Duda, essa pergunta é muito pertinente. Quem pode fazer testamento em cartório extrajudicial? Bem, aqueles que são maiores, civilmente falando, e também há uma particularidade no testamento, porque os maiores de 16 anos também podem formalizar a escritura pública de testamento. A Conferência Nacional dos Cartórios, CONCART 2021, sob a organização da Confederação Nacional de Notários e Registradores, a CNR, foi realizada nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2021 em plataforma digital. A programação contou com a presença de especialistas e autoridades de renome para focar em temas atuais e relevantes, assim como os avanços na atuação dos notários e registradores. Nós, do Cartório Contemporâneo, separamos alguns trechos. Veja. Algumas coisas talvez nós possamos inovar. São os profissionais da pós-modernidade ou dessa modernidade líquida que precisam fazer alguma coisa diferente. Porque nós saímos de um monopólio jurisdicional e, como o ministro disse, da atividade substitutiva, o juiz substitui a vontade das pessoas, aplica a lei ao caso concreto. E agora nós estamos passando por um processo que na moda tem se denominado empoderamento, mas que, na verdade, nós estamos a devolver para as pessoas o poder que elas sempre tiveram para dar uma solução mais adequada aos seus conflitos. E, para isso, o Poder Judiciário tem sido utilizado como um dos instrumentos. E os notários e registradores, que são fiscalizados pelo Poder Judiciário, por meio desse provimento 67, e antes ainda, já é da natureza do notário e do registrador a característica conciliatória. E talvez aqui, Coquina, realmente isso precise ser, eu tenho até pensado, ressuscitar essa velha conciliação da lei do juizado de pequenas causas, ressuscitar essa velha conciliação mesmo, aquela de aproximação das pessoas, falando dos riscos e consequências do litígio, das vantagens das pessoas poderem encontrar uma melhor solução. Todos esses profissionais hoje, pelo novo Código de Processo Civil, não têm mais álibis. Antigamente, a conciliação, como lembrou o ministro Coquina, eu mesmo fui taxado como aquele juiz que gostava de conciliar, parecia que era um juiz que não gostasse de trabalhar, porque os índices de acordo eram grandes e nós não precisávamos sentenciar. Agora, hoje, o artigo 3º, lembrado pelo ministro Coquina, parágrafo 3º, diz que é dever de todos, inclusive do Estado, promover a solução consensual das controvérsias. Se você pegar os próprios macro desafios de 2021 a 2026 do Poder Judiciário, faz parte da Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, o quê? Prevenção de litígios, adoção de soluções consensuais para os conflitos. Está lá nos processos internos, entre os macro desafios de 2021 a 2026. E onde você, notário e registrador, se insere, você está plenamente inserido. Está autorizado pelo Código de Processo Civil, está autorizado pela Lei de Mediação, está autorizado pelo provimento 167 da Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional de Justiça. Mãos à obra, tem que começar. A ideia que eu lembro, Einstein dizia, maior sinônimo de insanidade é fazer as mesmas coisas e pretender encontrar resultados diferentes. Isso é uma verdade. Nós temos que inovar, nós temos que fazer alguma coisa diferente. E agora nós não temos mais álibi, nós temos lei, nós temos provimento, nós temos... Talvez até o provimento tenha tratado a mediação extrajudicial de uma forma mais rígida do que ela deveria ser tratada, porque não se trata de mediação judicial, se trata de uma mediação extrajudicial, só que regulada pelo sistema judiciário, como são regulados os notários e registradores. Talvez tenha sido um pouquinho amarrada demais a mediação extrajudicial, mas isso é uma questão a se pensar, a se refletir.
É facultativa a instalação do setor de mediação, mas ponha para funcionar, contrate lá, como diz o provimento, 5 escreventes, supervisione, oriente, você preside e eles dirigem os atos, divulgue que você vai atender, faça o seu registro perante os tribunais e faça funcionar. É muito importante, embora a gente não tenha a garantia de que esse serviço possa dar um melhor resultado em todos os casos do que uma solução judicial, nós temos sim que tentar essa solução adequada para os conflitos, né? O ministro Kukina também tratou da ideia das múltiplas portas que hoje existem no Brasil. Então, pelo menos 2 portas, a da mediação e da conciliação, podem ser trabalhadas nos cartórios, talvez até alguma espécie de justiça restaurativa também perante os cartórios, mas nós temos é que pôr a mão na massa. Alguns criticam que talvez o regimento de custas, considerando os notários e a tabela de escrituras sem valor, seja um valor um pouco baixo ainda para remunerar por 60 minutos lá as sessões de mediação, ou pelo menos a primeira sessão de mediação, mas ainda que seja, há necessidade de se começar. E uma mediação pode ter várias sessões, né? E isso vai acontecer naturalmente se pretender, como disse o ministro Kukina, que haja, além de uma solução superficial, aquela ideia, ministro, que o senhor falou, de a gente poder permitir às partes que expressem os seus sentimentos. É esse o espaço adequado para que as pessoas possam expressar os seus sentimentos. No ambiente judiciário, isso, muitas vezes, não é possível, né? A solução técnico-jurídica acaba se impondo, mas perante os notários registradores, a expressão de sentimentos, uma atenção especial, a constituição de uma ouvida, uma escuta ativa, identificar os olhos, a cor dos olhos das pessoas, estabelecer conexões específicas nas pequenas comunidades. Rogério Bacelari e eu, há alguns anos, nós fizemos um programa juntamente com a AMB. À época, nós tínhamos 22 mil cartórios distritais no Brasil. Isso era a década de 2000, no ano de 2000, lá pelo 2000 e alguma coisinha. O tempo foi passando. Perceba que nós tínhamos 5 mil municípios no Brasil e tinha 22 mil cartórios distritais. Hoje, são pouco mais do que 15 mil ou 13 mil cartórios, porque muitos foram extintos pelo próprio Conselho Nacional de Justiça porque eram inviáveis. Ainda que nós tenhamos 13 mil cartórios distritais, a capilaridade ainda é muito grande, ela supera em muito o número de municípios brasileiros. Então, você, notário e registrador, você, cartorário distrital que está aí, ponha para funcionar isso. Peça a sua autorização, conforme diz o provimento lá, e ponha para funcionar. Abra uma porta lá e comece a atender a população, porque a população está carente, efetivamente, daquilo que hoje nós falamos da verdadeira justiça. Dizia o professor Kazuo Watanabe, com um J minúsculo, porque não é ao poder judiciário, é acesso à justiça como acesso à solução adequada do conflito dentro ou fora do sistema judiciário, como acesso à ordem jurídica justa. Hoje, os profissionais da pós-modernidade, como você, cartorário, notário, registrador, os advogados em geral, todos têm o dever de estimular a solução consensual das controvérsias. É dever nosso estimular isso. Então, vamos pôr a mão na massa, vamos ajudar a população para que a população tenha várias portas, vários caminhos, e uma dessas portas são as serventias notariais e registrais. Desejo que vocês consigam fazer valer isso. A professora Trícia está aí para poder dar algum direcionamento para que isso possa ser implementado, mas é fundamental que todos juntos pensemos que há ainda uma carência muito grande de justiça no Brasil e solução pode ser prestada dentro ou fora do sistema judiciário. E acesso à justiça é acesso à solução adequada do conflito, seja onde quer que ela possa ser prestada. Algumas vezes a solução judicial vai ser necessária, e é isso que regula e confirma a inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Agora, isso não se confunde com a possibilidade de todos nós juntos propiciarmos à população a verdadeira pacificação social por meio da solução adequada. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!